Terça-feira é dia do nosso quadro Eu Quero Saber. E você participa junto com a gente, 981819700. O QR Code está aqui na tela, aponta a câmera do celular, já manda a pergunta para cá. A gente vai falar hoje sobre direito trabalhista e um tema que é uma mudança importante na CLT, que tem impacto direto, gente, na saúde do trabalhador. Uma nova lei que passa a obrigar as empresas a informar e orientar os funcionários sobre prevenção de doenças e também sobre o direito de se ausentar para fazer exame. Você já passou por isso aí no seu trabalho? Teve alguma dificuldade para fazer exame por conta do empregador? Pode mandar sua pergunta para cá no 981819700. A gente recebe a advogada trabalhista Juliana Coelho aqui no nosso estúdio. Bom dia, doutora Juliana, Bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos falar sobre esse assunto que eu tenho certeza que tem muita gente que tem dúvida. O que é que muda na prática com essa nova lei da CLT, desses direitos que devem ser garantidos? Amy, primeiro a CLT está passando por diversas mudanças, a cada dia a gente é encarado com mais mudanças. E essa é uma mudança muito positiva para o trabalhador, porque ela faz com que a empresa seja realmente um canal de prevenção para esse trabalhador, quase como um agente de saúde pública. Então a empresa passa a ser obrigada a informar sobre campanhas de vacinação, campanhas de prevenção ao câncer de colo do útero, câncer de mama, câncer de próstata, trazendo realmente esse viés da preservação da saúde do trabalhador dentro da empresa. E também, obviamente, a empresa fica obrigada, um direito que já existia na CLT, mas não era tão divulgado, a empresa fica obrigada a informar o empregado desse direito que ele tem de ter 3 dias para prevenção, para fazer exames, para fazer consultas médicas. A cada 12 meses ele tem direito a 3 dias para fazer essas consultas. Obviamente que ele precisa também comprovar que fez realmente essas consultas. Não são 3 dias de folga, são 3 dias realmente para prevenção dessas doenças. Esses 3 dias, enquanto o trabalhador ele se ausenta para a realização do exame, como é que fica ali na prática, no ponto dele? Porque muitas pessoas são CLT, batem o ponto, precisa fazer o registro de que saiu, se ausenta o dia inteiro, se ausenta só no horário do exame. Nesse caso, Emma, é importante que o trabalhador ele esteja preparado para pedir uma declaração de comparecimento nessa consulta, ou que compareceu para fazer um exame ou que compareceu para fazer a consulta. Caso contrário, essa falta não será considerada justificada. Então, no ponto ele não vai bater, mas vai ficar aparecendo lá que houve uma justificativa para isso. Assim, ele não vai sofrer nenhum tipo de desconto no final do mês quanto ao seu pagamento. Quando o trabalhador ele tem uma doença que é uma doença um pouco mais grave, por exemplo, uma doença oncológica, digamos, mas que ainda não tem aquele afastamento do trabalho e ele precisa de mais de 3 dias. Como é que fica essa situação? Aí o empregador ele já pode descontar? Nesse caso, como é para um tratamento de saúde do próprio empregado, a empresa também não vai poder descontar. Mas lembrando sempre que atestados médicos e doenças que sejam capazes de promover o afastamento desse trabalhador, ele está resguardado também com o direito dele ir ao INSS e gozar do benefício. Uma outra dúvida que eu tenho certeza que muitas mamães têm em casa, principalmente as mamães, né? Os papais também vão, mas as mães, principalmente no nosso cenário do Brasil, onde as mulheres são muito cuidadoras dos filhos, meu filho é meu dependente, precisa fazer um exame e eu tenho que acompanhar. Dá para abonar também esse desconto de acompanhamento do filho? Nesse caso, a CLT prevê uma folga para acompanhamento de filhos menores de até 6 anos. Então, é uma questão bem delicada, porque normalmente uma criança de 6 anos não tem só uma vez que ela vai precisar ir ao médico fazer um exame. Mas garantido pela CLT é um dia. Mas, obviamente, é importante conversar com o empregador para que haja realmente essa colaboração entre empregado e empregador e que você consiga acompanhar o tratamento médico, por exemplo, do seu filho. No caso, se precisar a mulher acompanhar um adulto, um idoso, um pai, uma mãe, já não conta? Não, já não há previsão na CLT. Realmente vai ser um arranjo entre empregado e empregador. Aliás, doutora Juliana, nessa nova regra, eu acho que a empresa ela é muito mais responsável por essa informação, por esse contato com o empregador, por criar esse vínculo de cuidado. Se a empresa ela não toma essas medidas, de que forma o trabalhador ele pode recorrer, de que forma a empresa pode responder por isso nessa nova lei? É importante que a gente deixe claro que a empresa é responsável pela saúde do trabalhador e do meio ambiente de trabalho. E sempre foi. Essa lei ela traz um detalhamento de como fazer isso.
realmente através de palestras, de canal de comunicação com o trabalhador. Se a empresa não está fazendo isso, o primeiro ponto que é bem importante é se utilizar dos meios de comunicação dentro da própria empresa. Dizer, eu vi que essa nova lei tá vigente, o que é que a empresa vai fazer quanto a isso? Esse é o passo 1. Mas também existem outros caminhos. Por exemplo, através do sindicato, então, ir ao sindicato e informar essa situação, e através do Ministério Público do Trabalho, que também recebe denúncias anônimas através do site. Então, os principais pontos são esses. Obviamente, como última medida, é possível também ingressar com ações judiciais, caso tenha havido algum prejuízo efetivo, individual, àquele trabalhador. Então, empresas de olho, tá? Tá chegando pergunta aqui pra gente no nosso quadro Quero Saber. Vamos mostrar a primeira de hoje. Queria saber se pode o patrão querer fazer acordo com os funcionários na hora de pedir as contas e tirar metade dos nossos direitos. Essa situação aí é importante a gente saber também, se a gente não está falando, por exemplo, de uma rescisão por mútuo acordo. Quando eu tenho uma rescisão por mútuo acordo, que está prevista na CLT, quando o empregado e o empregador querem realmente essa rescisão, eu vou ter, por exemplo, metade do aviso prévio a ser pago. Vou ter a multa do FGTS por 20%. Então, se for esse o caso, é possível, mas obviamente ela também vai ter que aceitar. Não dá para saber exatamente se é isso ou se realmente é uma ilegalidade que está sendo cometida. Então, não sei se é meu amigo ou minha amiga, mas o mais adequado é realmente que você possa procurar um advogado de sua confiança para ter essa orientação bem direitinho, tá bom? Mais um comentário chegando, mais uma pergunta. Poderia comentar sobre as novas regras da CLT, principais pontos, além dessa que a gente já está trazendo aqui, que é essa orientação com relação aos exames. Quais são os outros pontos que a gente pode destacar? Eu acho que uma das principais mudanças bem recentes que a gente teve foi a questão da licença paternidade. Então, uma nova legislação que traz realmente, amplia esse direito aos pais, né, ratificando a importância do pai no crescimento, né, no acompanhamento do filho. Mas lembrando que essa nova licença paternidade, ela vai ter um aumento progressivo, né, de 10 dias, 15 dias, até chegar a 20 dias, mas ela só começa a valer a partir do início do ano que vem. Então, entrou em vigor, mas ainda não está valendo. Por enquanto, ainda está na regra antiga. A licença paternidade traz o aumento da licença paternidade traz uma coisa muito interessante, que é a estabilidade para o pai. Antes a gente só tinha estabilidade para a mãe. Então, até um mês depois do gozo desse período de licença paternidade, o pai vai ter estabilidade também no trabalho. Então, isso é muito interessante. Principalmente porque a gente vê um cenário em que muitos homens acabam se tornando o papel de provedor do lar, né? E a gente espera que esse tempo que os pais fiquem em casa, que eles possam dar suporte a essas mulheres que precisam muito nesse momento de fragilidade, né, doutora? Mais uma pergunta. Eu gostaria de saber se está em vigor para o CLT, se as mulheres trabalham domingo sim ou domingo não? Ou seria obrigatório trabalhar 2 domingos seguidos? Essa regra é muito interessante porque muitas mulheres não sabem. Então, sim, via de regra, a mulher deve trabalhar domingo sim, domingo não. Mas esse direito, ele pode haver limitações, por exemplo, em convenções coletivas. Então, depende da convenção coletiva da sua categoria. Pode sim ser obrigada a trabalhar 2 domingos seguidos. Doutora Juliana, muito obrigada pela tua participação. Seja sempre muito bem-vinda aqui no Bom Dia Paraíba. Obrigada, Amy. Obrigada aos telespectadores.